Os 4 dias seguintes repetiram o mesmo padrão. Kishan mantinha-se por perto, saía em patrulha algumas vezes por dia e então voltava para se sentar ao meu lado na hora do almoço. Depois transformava-se em homem e me deixava importuná-lo com perguntas sobre a vida do palácio e a cultura de seu povo. Na manhã do 5º dia, a rotina mudou. Kishan assumiu a forma humana assim que saí da barraca. Kelsey, estou preocupado com o rei. Ele se foi já faz muito tempo e eu não captei seu cheiro em minhas patrulhas. Suspeito que não tenha tido sorte em sua caçada. Ele não caça desde que foi capturado, mais de 300 anos atrás. Você acha que ele está ferido? É uma possibilidade, mas lembre-se sempre de que saramos rapidamente. Não existem muitas feras aqui dispostas a machucar um tigre, mas há caçadores e armadilhas. É melhor que eu vá atrás dele. Você acha que vai ser fácil encontrá-lo? Se ele foi esperto, deve ter se mantido próximo do rio. A maioria dos bandos de animais se reúne perto da água. Por falar em comida, percebi que a sua estava acabando. Na noite passada, enquanto você dormia, encontrei o Sr. Kadan em seu acampamento perto da estrada e trouxe mais alguns daqueles pacotes de comida desidratada. Ele apontou para uma sacola ao lado da barraca. Você deve ter carregado isso na boca por todo o caminho. Obrigada. Ele sorriu. Ao seu inteiro dispor, meu encanto. Eu ri. É melhor carregar uma sacola nos dentes por vários quilômetros do que ter os dentes de rém cravados em você por me deixar morrer de fome, não é? Kishan franziu a testa. Eu fiz por você, Kelsey, não por ele. Pus a mão em seu braço. Bem, obrigada. Ele pressionou a mão sobre a minha. Apikiliei. Pelo seu bem, qualquer coisa. Você disse ao Sr. Kadan que demoraríamos um pouco mais? Sim, expliquei a situação. Não se preocupe, ele está confortavelmente acampado perto da estrada e irá esperar o tempo necessário. Agora quero que pegue algumas garrafas de água e comida. Vou levar você comigo. Eu a deixaria aqui, mas Ren diz que você se mete em confusão quando deixada sozinha. Ele tocou meu nariz. Isso é verdade, Vilauta. Não consigo imaginar uma jovem encantadora como você se metendo em confusão. Eu não me meto em confusões. Elas é que me perseguem. Ele riu. Deu para notar. Apesar do que vocês, tigres, pensam, eu sou capaz de cuidar de mim mesma, sabia? Falei em tom ligeiramente rabugento. Kishan apertou meu braço. Vai ver que nós, tigres, gostamos de cuidar de você. Partimos sem demora por uma trilha na direção do alto da queda d'água. Era uma subida lenta, mas constante, e minhas pernas começaram a protestar quando nos aproximávamos do topo. Kishan me deixou descansar um pouco. Olhei a selva ali de cima e divisei nosso diminuto acampamento lá embaixo, numa pequena clareira. Continuamos a seguir o rio até chegarmos a um grande tronco de árvore que havia caído, indo de uma margem à outra. Estava sem galhos e a correnteza havia arrancado sua casca, deixando o tronco liso e perigoso para atravessar. A água corria com violência e de vez em quando espirrava acima da ponte improvisada. Kishan saltou no tronco e o atravessou. A árvore sacudiu-se para cima e para baixo sob seu peso, mas parecia bastante estável. Ele desceu suavemente do outro lado e então se virou para observar a minha travessia. Não sei como reuni coragem e pus o pé na frente um do outro. Era como andar de corda bamba do Sr. Maurício, com a agravante de ser bastante escorregadia. Kishan! Gritei, nervosa para o outro lado. Já pensou que atravessar este tronco pode ser um pouco mais fácil para um tigre com garras do que para uma garota de tênis carregando uma mochila pesada? Se eu cair, esteja pronto para um mergulho. Depois que alcancei o outro lado em segurança, soltei um profundo suspiro de alívio. Continuamos a andar e, uns 5 quilômetros depois, Kishan finalmente captou o cheiro de Ren, que seguimos por mais 2 horas. Quando então ele me permitiu um bom descanso, enquanto saía em patrulha para tentar encontrar Ren. Meia hora depois ele voltou e disse: tem um grande rebanho de antílopes negros numa clareira a cerca de 1 quilômetro daqui. Ren está à espreita deles, sem sucesso, há 3 dias. Os antílopes são extremamente rápidos. E, em geral, o tigre escolhe um filhote ou um animal machucado, mas desse grupo há apenas adultos. E o que vai acontecer? Perguntei nervosa. Eles estão inquietos e sobressaltados, porque sabem que Ren está
tocaia. O rebanho está se mantendo junto, o que dificulta a vida dele. Além disso, como vem caçando há vários dias, está muito cansado. Vou levar você a um lugar seguro a favor do vento, onde poderá descansar enquanto ajuda o rei na caçada. Concordei e tornei a colocar a mochila nas costas. Ele me conduziu por entre as árvores, subindo um grande morro, que chance deteve para farejar o vento várias vezes ao longo do caminho. Depois de subirmos algumas centenas de metros, ele encontrou um lugar onde eu podia acampar e partiu para ajudar Ren. Passado algum tempo, eu estava completamente entediada. Não dava para ver muita coisa de onde eu me encontrava. Eu já havia bebido uma garrafa inteira de água e começado a me sentir inquieta quando resolvi dar uma volta para me orientar e explorar a área. Observei cuidadosamente as formações rochosas e usei a bússola para ter certeza de que sabia onde estava. Escalando um pouco mais o morro, avistei uma grande pedra que se projetava acima da linha das árvores. A rocha era plana no topo e protegida por uma grande árvore. Subi nela e fiquei impressionada com a vista. Subi um pouco mais e me sentei. O rio se emperteava lá embaixo, avançando para um lado e para o outro em um ritmo preguiçoso. Recostei-me no tronco da árvore e desfrutei a brisa. Uns 20 minutos depois, um movimento lá embaixo chamou minha atenção. Um animal grande surgiu no meio das árvores. Várias outras criaturas o seguiram. A princípio pensei que fossem cervos, mas então percebi que devia ser alguns dos antílopes dos quais Kishan falara. Perguntei-me se estariam no mesmo bando que Ren e Kishan estavam seguindo. A parte superior do corpo dos animais era escura e a inferior branca. Tinha um queixo branco e círculos também brancos em torno dos grandes olhos castanhos. Os machos ostentavam 2 longos chifres retorcidos que eu projetava do topo da cabeça como antenas de TV. Os chifres dos antílopes maiores eram mais imponentes e mais retorcidos que os dos menores. O pelo dos animais ia do castanho claro ao marrom escuro. Eles bebiam água do rio, agitando a cauda branca. Os machos maiores montavam guarda enquanto os outros se refrescavam. As fêmeas tinham cerca de 1,5 metros de altura, e os machos, incluindo os chifres, tinham 30 ou 50 centímetros a mais. Quanto mais eu olhava para seus chifres impressionantes, mais nervosa me sentia por causa de Ren. Não é de admirar que esteja tendo dificuldade para pegar um deles. O bando pareceu relaxar e alguns dos animais até começaram a pastar. Esquadrinhei as árvores à procura de Ren, mas não consegui vê-lo em lugar nenhum. Fiquei observando o bando por muito tempo, os animais eram lindos. O ataque foi rápido e despachou o grupo em rápida debandada. Kishan, uma faixa negra, atravessou a paisagem. Isolou um grande macho, que disparou numa direção diferente da do bando, o que deve ter sido seu erro fatal, ou então um ato de grande bravura para afastar o predador do grupo. Kishan perseguiu o antílope, encurralando-o em um bosque, saltou em suas costas, enterrou as garras dianteiras no flanco do animal e mordeu sua coluna. Nesse momento, Ren surgiu em disparada do meio das árvores, indo até o animal e mordendo uma das patas dianteiras. De alguma forma, o antílope se contorceu e conseguiu escapar de Kishan, derrubando-o. O tigre negro começou então a andar em círculos em torno dele, procurando outra oportunidade para saltar. O antílope apontou os longos chifres para Ren, que se movimentava de um lado para o outro. O animal acuado continuava concentrado, sempre se protegendo com os chifres. Suas orelhas se contraíam para frente e para trás, atentas aos ruídos de Kishan, que havia se posicionado furtivamente atrás dele. Kishan saltou e desferiu um golpe com a garra contra a anca do animal. A força do golpe derrubou o antílope. Vendo a oportunidade, Ren saltou para morder-lhe o pescoço. O antílope se retorcia tentando se erguer, mas os 2 tigres levavam vantagem. Pensei que a ação toda fosse ser rápida, mas a caçada levou bem mais tempo do que eu esperava. Era como se Ren e Kishan estivessem exaurindo o animal, envolvendo-o numa macabra dança da morte. Os tigres também pareciam cansados. Aparentemente haviam gasto toda a energia da caçada, consumido suas forças. O ato de matar era um processo quase indolente. O antílope lutava com
com valentia. Ele deu vários coices e atingiu os 2 tigres com seus cascos. Os tigres atacavam as mandíbulas até que por fim o animal parou de se mover. Quando tudo terminou, Ren e Kishan descansaram, arfando pesadamente. Kishan foi o primeiro a começar a comer. Tentei não olhar. Eu não queria, mas não pude evitar. Era fascinante. Kishan firmou as garras no antílope e cravou os dentes fundos em seu corpo, usando a força da mandíbula. Arrancou um naco de carne ainda quente de onde o sangue pingava. Ren seguiu seu exemplo. Era horrível, nauseante e perturbador. Tremores percorriam meu corpo, mas eu não conseguia desviar os olhos. Terminada a refeição, os movimentos dos irmãos tornaram-se lentos, como se eles estivessem drogados ou sonolentos, o que me fez imaginar se não seria uma sensação semelhante à que se tem após uma farta ceia de Natal. Eles se deitaram perto da refeição, voltando de vez em quando a ela para lamber as partes mais suculentas. Uma nuvem escura de moscas gigantes surgiam no ar. Devia haver centenas delas naquele enxame, todas zumbindo em torno do cadáver fresco. Quando os insetos o cercaram, imaginei as moscas pousando no animal morto e nas caras sangrentas de Kishan e de Ren. Foi quando fui vencida e não pude mais olhar. Apanhei minha mochila e deslizei pelo morro acidentado, cobrindo em instantes a distância até o local em que Kishan me deixara. Segui então para nosso acampamento original, com mais medo de encarar os 2 tigres do que de me perder. Eu não tinha certeza se conseguiria enfrentar Kishan ou Ren depois do que acabara de ver. Restando apenas umas 2 horas de luz do dia, parti a passos rápidos. Cheguei ao tronco sobre o rio e atravessei antes que o sol se pusesse. Meu ritmo diminuiu durante os últimos quilômetros. A noite caía e o céu haviam surgido nuvens de chuva. Borrifos atingiam meu rosto e a trilha tornou-se molhada e escorregadia, mas o verdadeiro aguaceiro só desabou depois que eu já havia chegado ao acampamento. Eu me perguntei se a chuva estaria caindo sobre os tigres e concluí que isso seria bom, pois lavaria o sangue de suas caras e espantariam as moscas. Involuntariamente estremeci. Naquele momento, pensar em comida me repugnava. Entrei na barraca e comecei a cantar músicas alegres de O Mágico de Oz, a fim de afastar da mente as imagens perturbadoras que tinha visto, na esperança de que me ajudassem a adormecer. Mas o tiro saiu pela culatra, porque, quando dormi, sonhei com um leão covarde dilacerando Dorothy.